Então, todos os homens estão depravados, estão mortos no pecado, subjugados ao diabo, escravos do pecado. E, então, Deus vem ao encontro dos homens nesse estado, nessa condição natural. E aos que Deus, por amor de si mesmo, decide eleger, a esses Ele protege e derrama o seu favor e bênção. Aos outros, porém, que estão depravados, mortos espiritualmente, inimigos de Deus, que Deus não se compadece, não é? A sua ira e o seu furor permanecem sobre eles, sobre toda a rebelião deles, não é? E a sua desobediência e natural incredulidade, como nós vemos em Jeremias 30, 33, de 23 a 24. Então, ninguém busca a Deus, de tal forma que para Deus se apiedar de alguns, Ele mesmo tem de ter essa iniciativa para os fazer aproximar e levar a cabo, não é, o resgate. E em Jeremias 30, 21, nós vemos a dizer assim: e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. Então, eu o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Então, quando alguém se chega a Deus, é porque Deus o fez aproximar. Não é? Porque quem é que de si mesmo se empenharia para chegar-se ao Senhor? Diz ele. Então, Jeremias 30, 21. Muitos creem que são eles próprios que dão o primeiro passo sozinhos, em si mesmos, em direção a Deus para buscá-lo. E é esse passo que faz o Espírito, então, depois resolver convencê-lo do seu pecado. Mas a realidade bíblica não é esta. A realidade bíblica diz que nenhum homem em si mesmo busca a Deus por iniciativa. E nós vemos isto em Romanos 3, o apóstolo Paulo, a dizer nos versículos 10 e 12, como está escrito. E como está escrito, é uma referência ao Velho Testamento que eu já vou falar. Não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Não há nem um só. Isto está escrito onde? Isto está escrito também mais duas vezes no Velho Testamento. Em Salmos 53, de 1 a 3, e Salmos 14, de 1 a 3. Então a Bíblia registra 3 vezes, em Romanos 3, Salmos 53 e Salmos 14, que não há um justo nenhum sequer. Porquê 3 vezes? Uma vez já era suficiente. Mas a Bíblia faz questão de registrar 3 vezes. E, por exemplo, em Salmos, curiosamente, aparece 2 vezes. Repetido. Na Bíblia, o número 3 é o número da Trindade, da ação da Trindade, ou seja, que revela a majestade da Trindade, do poder de Deus na Trindade, ou seja, alguma coisa que vem da Trindade. Portanto, nós poderíamos dizer que uma vez foi dita pelo Pai, uma vez foi dita pelo Filho e a outra vez foi dita pelo Espírito. Os 3 dizem com todas as letras e os 3 confirmam que não há um justo nenhum sequer. Para que não haja ninguém a dizer assim, não, mas eu sou justo. Mas eu tomei uma decisão. Não é? Eu é que fiz. Não. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. E não há ninguém que busque a Deus também. Então, não somos nós que voluntariamente buscamos a Deus. Como Jeremias 30, 21 disse, Deus é que faz aproximar as pessoas, para as pessoas se chegarem a Ele. E então, 3 vezes na Bíblia está dito, para que fique claro, não é? Esta verdade como uma verdade inegável. A decisão livre do homem está debaixo dos refreios da vontade de Deus soberana. E isto é que é a realidade bíblica verdadeira, como nós vemos em Jeremias 10, 23, Provérbios 20, 24 e Provérbios 16, 9, em que mostra que tudo o que o homem faz, Deus está por trás. Jeremias 10, 23, ou seja, o destino dos homens está a ser conduzido por Deus. Eu vou só ler Jeremias 10, 23, que diz: eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Não é? E Provérbios 20, 24 também fala a mesma coisa, fala que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e então como é que o próprio homem entenderá o seu caminho, ou seja, o que é que está a acontecer na sua vida? O Senhor está a conduzir. É claro que o homem vai tomando as suas decisões voluntárias, em consciência, pecando, na sua natural rebelião, mas Deus vai conduzindo. E muitas vezes Deus pode conduzir um homem pecador a fazer boas coisas que estão
predestinadas por Deus para abençoar os santos, e aquele homem ímpio que fez as boas coisas, mesmo assim vai para o inferno. Mas também Deus pode conduzir um homem ímpio a fazer as boas coisas para sair do inferno. Não é? Porque é Deus que faz. Agora, se o homem ímpio, se Deus não fizer nada na vida de nenhum homem ímpio, o que acontece? Ele está neutro? Ele não vai nem para o céu nem para o inferno? Não. Ele vai para o inferno porque o homem está livremente a percorrer o seu caminho para lá. Não é? Deus não precisa de fazer absolutamente nada na vida daquele homem, e aquele homem também não precisa de fazer absolutamente nada de transcendente, a não ser exatamente aquilo que ele é, um pecador miserável, e vai para o inferno. Portanto, todos estão condenados, espiritualmente mortos, pois quando Deus disse lá em Gênesis 2,17, se comeres desta árvore, certamente morrerás, Deus não mentiu. A nossa herança em Adão é essa morte espiritual, de Romanos 5,12. A serpente foi dizer, por certo não morrereis. Ou seja, a serpente estava a falar da morte física. Por certo não vais comer a maçã e vai-te dar assim um treco e tu vais cair ali redonda. Não. Mas a verdade de Deus não era que a pessoa ia morrer ali fulminada. Era que ia morrer, ia passar de imortal para mortal. Ia sair da eternidade para a mortalidade. E ia sair, não estava fora do tempo e ia ficar presa ao tempo. E, portanto, iria, inevitavelmente, morrer depois, mais tarde, porque Adão e Eva ficaram velhos e morreram. Então, certamente morreram. Todas as verdades bíblicas que dizem respeito à salvação devem ser, então, contempladas a partir da realidade da doutrina da depravação total, que coloca o homem num estado de inutilidade diante de Deus. Nós não podemos evangelizar as pessoas começando logo a falar das coisas maravilhosas, boas do Evangelho. Nós temos que apresentar às pessoas a condição em que elas estão, para depois o Evangelho se tornar, não é, a única saída. Mas se uma pessoa não foca na miséria humana, no lugar onde as pessoas estão diante de Deus, que é no inferno, por que é que as pessoas vão ver o Evangelho como uma coisa boa? Não é? Quando alguém me diz, olha, eu tenho uma boa notícia para ti, Deus quer-te dar vida eterna. Para que é que eu preciso de vida eterna? Eu estou vivo. Não é? Só quando as pessoas entendem que elas estão mortas espiritualmente, elas estão vivas na carne, mas elas estão mortas espiritualmente e a serem conduzidas para uma morte eterna. Aí é que elas dizem, epá, peraí, morte eterna? Porque as pessoas acham que morrem e depois acabou, não há mais nada. Morre e deixa de existir, não pensa mais sobre a morte, não há sofrimento, não há nada. Mentira! Depois da morte física, há a morte eterna, a morte espiritual. E, portanto, quando as pessoas entendem isso, aí elas já estão aptas para entender que o Evangelho e a boa mensagem é o único escape, é a única saída para elas, é essa condição em que elas estão colocadas. Portanto, nós temos que falar sobre estas coisas se queremos ser bíblicos, não é? Portanto, nós sabemos que essa doutrina da depravação total diz que os homens não são nada e nada podem fazer, não é? O Senhor Jesus, na parábola da videira verdadeira, em João 15,5, ele próprio disse que nós, para fazermos alguma coisa literalmente de legítima ou boa diante de Deus, nós temos que estar na videira, que é Ele, que é o Senhor Jesus. Se nós estivermos no Senhor Jesus, não podemos fazer nada de bom. E por isso é que ele diz, porque sem mim, João 15,5, nada podeis fazer. Então, nenhum de nós sem o Senhor Jesus pode fazer absolutamente nada, muito menos tomar uma decisão. Em Mateus 19,26, quando os discípulos dizem, mas então quem poderá, pois, salvar-se? O Senhor Jesus responde logo, aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, os homens não se podem salvar a si mesmos, não podem fazer nada que os meta na salvação ou que os salve. E Romanos 9,16 diz com todas as letras, isto aqui representa a entrada na salvação, a entrada na graça e na glória, na vida eterna. Isto não depende do homem que quer ou daquele que corre, mas depende de Deus que se compadece. Portanto, é Deus que tem que se compadecer do homem para que o homem possa alcançar a vida eterna. Então, muitos diriam, espera aí, mas na Bíblia, nós vemos a Bíblia dizer que certos homens são justos. Então não diz lá em Gênesis 6,9 que Noé era justo? E também em Jó 1 e Jó 1,7 não diz lá que Jó era íntegro, era um homem bom, fala dele como um justo. Então, espera aí, não há homens justos, não é? Não. Se entre Caim e Abel foi visto por Deus como
bom, como justo, e Caim não. Então, mas espera aí, então não é aquilo que nós fazemos que pode agradar a Deus realmente, não é? Então, a nossa visão de Deus, ou a visão de Deus de nós, não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Então, nós podemos agradar a Deus fazendo coisas boas. Então, mas se a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, e as pessoas usam estas passagens para dizer que os homens são justos, então, afinal, há homens justos ou não há homens justos? A Bíblia está contraditória ou a Bíblia não é contraditória? Nós temos que dar explicações para isto, correto? A Bíblia não se contradiz. Se há alguma aparente contradição, está lá para fazer as pessoas espalharem-se nas suas interpretações em si mesmas. É para isso que está lá a suposta contradição. Mas não existe contradição na Bíblia. Então, receber Jesus é para quem quer ou é para quem pode? Se a Bíblia diz que não depende daquele que quer nem daquele que corre, então, quem o recebe, quem recebe o Senhor Jesus é justo? Ou quem não o recebe é o injusto? Ou é o justo que Deus justificou que o recebe e o injusto que Deus não justificou não o recebe? Noé e Jó eram homens justos em si mesmos? Ou porque a eleição de Deus estava sobre eles desde a fundação do mundo para serem justos? Se sabemos que ninguém voluntariamente em si mesmo busca a Deus, então também os que recebem Jesus não são os que querem ou os que o buscam. Leia-se o que a Bíblia diz com todas as letras, em João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que receberam o Senhor Jesus, aos que creem no seu nome. Até aqui parece que tem tudo a ver com o homem e a decisão do homem. A todos quantos o receberam. Então, fui eu que decidi recebê-lo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fui eu que decidi crer. Mas o versículo não acaba aqui. O versículo continua a dizer assim: e quem são estes? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nascer do sangue não tem a ver com a natureza humana. E quando diz nem da vontade da carne, não tem a ver com as vontades feitas na carne, as vontades feitas nessa natureza depravada humana. Nem da vontade do homem, tem a ver com os desejos mentais, emocionais de o homem debaixo dessa depravação, mas somente de Deus. Então, está tudo dito, não é? Então vamos falar sobre a depravação e as escolhas depravadas. A razão porque a Bíblia tem muitas passagens a colocar nos homens a liberdade de escolha, e que parece mesmo que é o homem que toma as suas decisões, não é? Apelando à consciência voluntária, é para fazer o quê? É para evidenciar a natural tendência que o homem tem para com a prática do pecado. Não é? Toma a tua decisão. E o homem vai e toma a decisão má, como é natural. Sempre que o homem toma a decisão boa, se nós vimos na narrativa, nós vemos que Deus está por trás daquele homem. Por isso é que é descrito que ele toma uma decisão boa, porque Deus está por trás a motivar, a potenciar essa boa decisão. Então, na Bíblia, a escolha, sendo posta nas mãos dos homens, sempre revela duas realidades práticas. A realidade da depravação do homem em si mesmo, escolhendo o mal, e nós vemos isso em Jeremias 8, de 5 a 6, não é? A dizer assim: porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que remete com um ímpeto na batalha. Então, esta é a realidade da depravação do homem em si mesmo, escolhendo o mal. A segunda realidade da obra de Deus agindo no caráter do homem, fazendo-o escolher bem, nós podemos ver em 2 de Crônicas 15, de 2 a 4. Que diz: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco,
enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Porquê que estes homens buscaram a Deus e o acharam? Porque Deus estava atrás destes homens, capacitando-os a escolher bem. Mas, tanto uma passagem como outra, parece mostrar, não é, que é o homem que toma as suas decisões. Porque, na realidade, somos nós que tomamos as decisões. Mas, se Deus não tiver a intervir, é a natureza do pecado que está a controlar as nossas decisões. E se Deus estiver em nós, é a natureza de Deus que está a motivar as boas decisões em nós. É assim que funciona. Então, porque a mente humana tem dificuldade em entender e conceber a extensão até onde vai a sua liberdade e entra a predestinação soberana de Deus, é que o apelo à consciência voluntária é necessário. Então, a liberdade de consciência do homem, decidindo sobre si mesmo, sempre está associada com a prática inevitável do pecado na Bíblia. E eu vou citar aqui algumas passagens que vocês podem ver. Mateus 23, 37, Jeremias 7, de 23 a 28, Josué 24, 15, Deuteronômio 11, de 26 a 28, Salmos 81, de 11 a 12, Isaías 65, de 11 a 12 e Ageu 1, de 5 a 9. Todas estas passagens mostram o homem decidindo sobre si mesmo e está sempre a prática inevitável do pecado, a rebelião está sempre lá. Então, nestas passagens e noutras semelhantes, nós sempre vemos Deus demonstrar o seu desejo de ver se as pessoas tomam em si mesmas as boas decisões. E também para ficar registado essa capacidade. Então, mas nos contextos, nós sempre vemos o cenário da rebeldia, idolatria, rebelião e afronta dos homens diante dessa boa vontade de Deus em dar-lhes essa oportunidade para se provarem, mas deixando somente neles. E eles acabam por se provar insuficientes, incapazes. E isto é o que serve o Velho Testamento. Por isso é que o Velho Testamento e o Novo Testamento estão separados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no meio a mostrar a lei de um lado e a graça do outro. Mas o Senhor Jesus está presente desde Gênesis até Apocalipse. Mas quando entra ali a passagem do Velho para o Novo, e há ali um interregno de tempo, alguns séculos de silêncio que Deus não revelou nada, aí é para mostrar literalmente uma transição entre essa era da lei do Velho Testamento para a era da graça. E para nós entendermos que numa realidade Deus colocava totalmente nas mãos dos homens, não é? Ainda que Ele também agisse soberanamente por trás da decisão dos homens, toda a Bíblia demonstra muitas vezes Deus a pôr nas mãos dos homens e os homens sempre a provarem que não podem fazer nada de bom em si mesmos. E por isso é que a lei também vem provar que os homens estão condenados. A lei visa condenar os homens. A graça visa libertar os homens. Porque a graça vai dizer, vocês não podem fazer nada para se salvarem. Mas Cristo pode. Ele é o único que pode cumprir a lei. Então Ele vem, cumpre a lei e pela graça dele vocês podem também ser aprovados. Então, mas qual é o propósito nestas passagens? A não ser revelar que os homens em si mesmos não podem realmente fazer nada porque eles amam o pecado e desprezam naturalmente a Deus. O livre-arbítrio no Espírito de Deus está sempre associado ao sal e à luz em testemunho do poder ativo de Deus para com aqueles a quem chama e sustenta na fé, dando já condições de liberdade para andar nos caminhos de Deus, mas essa liberdade está a ser conduzida pelo Espírito de Deus. E nós vemos isso nas passagens de 2 Coríntios 3, 17 a 18, Tiago 2, de 12 a 14, 2 Coríntios 6, de 2 a 4, Gálatas 5, 1, Romanos 6, 22, 1 Coríntios 7, 22, Gálatas 5, 13, Salmos 119, 45 e 46. Então, nós vemos essa diferença entre os homens neles mesmos e os homens com Deus. Então, depois de alguém ser salvo, gradualmente, à medida que adquire o conhecimento da obra gloriosa da salvação, vai diminuindo na consciência dele essa confiança em si mesmo. E vai crescendo também uma maior dependência de Deus.
Assim sendo, a ideia também da sua própria liberdade em regime de independência vai se desfazendo, enquanto que a convicção da soberania de Deus toma conta da sua mente e do seu coração para essa total sujeição e essa total confiança de que tudo o que nós fazemos de bom vem pelo Espírito, vem por Deus, porque nós somos preparados para andar nessas boas obras, como está lá em Efésios 2:10. Então, não vem de nós. E agora vou falar sobre a negação do eu. Nós só podemos fazer o bem, ter boas escolhas, nessa sujeição a Deus, como eu já estou aqui farto de dizer. Onde há verdadeira sujeição, não há o sentimento de eu, não é? Que leva alguém à ideia equivocada que nas boas escolhas o eu é que decide, o eu é que manda. Nós pensemos como Paulo assim, Gálatas 2:20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vivo não mais eu, não é? Então também não sou mais eu que faço boas escolhas. É Deus em mim que faz as boas escolhas, porque não vivo mais eu. Então se eu estou morto no pecado e sou vivificado, é nesse processo da vivificação que o apóstolo Paulo diz, que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Então nós estamos a ser vivificados dos mortos para podermos fazer essa boa decisão que nos coloca na graça e na salvação. Mas se não vivemos mais nós, porque o velho homem morreu na cruz com o Senhor Jesus, não é? Então esse homem que está morto, que está a ser renascido, não vive, não é mais ele, é um novo homem. Por isso é que fala do nascer de novo, como eu já falei aqui, dessa novidade de vida. Então, em 2 Coríntios 3, de 4 a 6, nós já lemos aqui, e eu agora vou ler de novo e vou ler mais um versículo à frente. É por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. De um novo testamento. De uma nova aliança. Ministros totalmente centrados em Cristo, mostrando que não vem das decisões humanas. Isso era da lei. Isso era da lei da dispensação antiga. Então, nós somos ministros de um novo testamento. Não da letra, que tem a ver com a lei, com as ordens, os mandamentos, as regras, não é? Regra por regra, mandamento sobre mandamento, como está no Velho Testamento a provar. Não dessa letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, ou seja, a lei condena o homem à morte. E o Espírito vivifica pela graça. Então, estar dentro da salvação, crendo que foi alguma boa decisão ou obra humana que nos colocou nessa graça, é não ter entendido nada sobre a graça. O que levou Paulo a dizer aos Gálatas, não é? Em Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Se vocês ainda continuam a achar que é aquilo que vocês fazem, é aquilo que vocês fazem debaixo da lei, que tem algum mérito, são as vossas decisões que fazem as coisas, vocês não entenderam nada, absolutamente nada da graça. A graça vem dizer que é um dom gratuito. Vocês não têm que fazer nada em vós mesmos. Quando vocês fazem uma coisa em vós mesmos, é a graça que está a fazer. Então, nós reconhecemos que nós voluntariamente fazemos as decisões, mas nós reconhecemos também que é a graça de Deus, o Espírito de Deus, que está a operar essas decisões em nós. Que é essa a grande diferença que separa as pessoas que creem na eleição das pessoas que não creem na eleição. Então, quando as pessoas acham que foram elas as que se justificaram pela sua própria decisão ao escolher a Cristo, ou seja, eu é que tomei essa decisão. Então, no fundo, foste tu que te puseste na justificação. A justificação estava sem efeito, estava inutilizada, até que a tua decisão, não é, te colocasse na justiça. Mas não, isso não funciona assim. Então, pessoas que creem desta forma, não é, que é a sua boa decisão, elas, na verdade, nunca se negaram a si mesmas, porque também ainda não negaram a sua própria vontade. Elas estão a achar que foi a sua vontade que as meteu lá. E há uma ordem do Senhor Jesus, não é? Em Mateus 16, quando fala sobre a negação, há uma ordem. A ordem é: negue-se o homem a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é segue-me e depois toma a tua cruz quando te der jeito e nega-te se tu assim o decidires. Não. Negue-se o homem, toma a cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é negar a sua própria vontade e saber que ele não tem mérito nenhum e as suas vontades também não têm mérito nenhum. Nada
como Adão e Eva deviam ter feito logo lá no Éden. Terem percebido que eles não podiam de si mesmos decidir nada. E a serpente estava a dizer, não, vocês podem de vocês mesmos decidirem. Eva, tu podes, toma essa decisão. Se Eva dissesse assim, olha, eu de mim mesma não posso fazer nada, eu vou negar a minha vontade porque eu não posso fazer decisões em mim. Então tudo tinha corrido de outra forma. Então está aqui esta lição para nós. Nós temos que aprender esta lição, porque foi para isto que o pecado fez-nos cair, não é? Para nós aprendermos esta lição. Nós temos que nos negar a nós mesmos. E esta negação começa por negar até o mérito da nossa própria escolha voluntária no início da fé para nos colocar totalmente em Deus. E por isso em Gálatas 2, de 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, não é? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, essa vida que eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho, a fé do Filho de Deus, não é da minha fé, a fé do Filho, que vem do Filho, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se a justiça provém de obras que o homem faz, de decisões que o homem faz, segue-se então que Cristo morreu de balde, ou seja, morreu à toa. Porque quando lemos, não é, que não há ninguém que faça o bem, o que está a ser dito é que debaixo da lei, fazer o bem, todas as boas obras ou decisões antes da salvação, que são para a glória do homem que a faz e não para a glória do Pai em Cristo, não têm para Deus valor algum. E se eu antes, então, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, se a justiça provém da lei, provém das decisões, das obras, então segue-se que Cristo morreu de balde. Porquê? Porque se eu pudesse tomar uma decisão boa antes da salvação, então Cristo, na verdade, não precisava de morrer na cruz. Porque eu poderia continuar a tomar boas decisões. Essa boa decisão uma boa decisão provaria que eu poderia fazer mais boas decisões. Agora, se eu não posso fazer nenhuma boa decisão, então isso já me está a limitar a ideia de que eu possa fazer mais alguma boa decisão. Agora, assim que eu digo que alguém fez uma boa decisão, se ela teve capacidade de fazer uma, então ela pode fazer duas, pode fazer três, pode fazer 4, 5, 10, 20, 100. Então, ele pode se justificar a si mesmo. Mas se o homem não pode fazer nenhuma boa decisão, então ele não se pode justificar e precisa de Cristo. Então Cristo não morreu à toa. Então Cristo provou que o homem não podia fazer nenhuma boa decisão. Por isso nós lemos em Efésios, não é? A dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Por isso, logo a seguir, fala que as obras boas são aquelas que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, primeiro diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois, uns versículos a seguir, diz que as boas obras foi Deus que nós andamos nelas porque Deus preparou, predestinou para que nós andássemos nelas. Então está a dizer, quando vocês tomam uma boa obra, essa obra não veio de vocês, não veio das obras para que vocês não se glorifiquem a vós mesmos, achando que foram vocês que tomaram a decisão. Veio de Deus, é dom de Deus. Então aqui fica bem claro que a decisão humana não tem qualquer mérito para a entrada na graça. E para isso refere o termo isto. Isto não vem de vós. Hutos, que vem da palavra, ou seja, é toto, que vem da palavra hutos. Porque diz assim, tegar cariti este sessos menoidia pistioskai, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, tudo o que se sumon theotodoron. E isto não vem de vós. Tudo é isto. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é? Então repare-se, isto, a palavra hutos, que é a raiz da palavra toto, é um pronome demonstrativo. E o que está aqui a demonstrar? Demonstra que aquilo que é dito antes da palavra hutos, tuto, que é ser salvo pela graça por meio da fé. Tegar cariti este sessos menoidia pistioskai. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então o isto refere-se a esta afirmação completa. Eu já ouvi um pastor dizer assim,
Pela graça sois salvos, vem de Deus, mas por meio da fé vem de nós. Mas isto é o diabo que está a dizer. Aquele homem nem sequer sabe que é o diabo que está a falar através dele. Porque o isto refere-se à declaração completa. Ser salvo pela graça por meio da fé. Isto é que não vem de nós. É dom de Deus. Ser salvo pela graça por meio da fé. Não é o ser salvo pela graça, não vem de nós. É dom de Deus. Mas por meio da fé vem de nós. Porque o versículo não diz isso. Porque o isto, rutos, está referente à afirmação completa que está antes. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então é isto que não vem de nós. Então, nós, tanto a graça como a fé, nós reconhecemos que vem de Deus. Como eu li ali em Gálatas 2, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Não é pela minha fé no Filho. Não é isso que está a ser dito. Temos de ter muito cuidado com estas má interpretações bíblicas. Por isso é que ter um bom conhecimento linguístico das línguas, de como é que as línguas falam, dos pronomes, dos artigos, todas estas coisas. E também de irmos ao grego ou hebraico, vermos o original, para vermos se a tradução está correta. Assim é que nós conhecemos a Bíblia verdadeiramente e podemos conhecer as doutrinas e a verdade. O termo não vem de vós, o que é que sumon, é extremamente importante ser visto aqui no contexto do grego original. A palavra ex, que é usada aqui, quer literalmente dizer pôr de dentro para fora, tirar de um lado e meter no outro. E termos em português como exteriorizar, extrair, expulsar, excomungar, expelir. Todas estas palavras começam com ex, não é? Do grego. Até a palavra em inglês, noutras línguas também, por exemplo, em inglês a palavra exit quer dizer pôr de um lado para o outro, sair de dentro para fora, não é? A saída em que nós saímos de dentro de um espaço para outro espaço. Portanto, até em inglês nós vemos que essa palavra exit vem da palavra ex do grego. Portanto, a fé que é posta para fora de nós, na decisão humana, para exteriorizar o arrependimento e o reconhecimento da obra de Jesus, confessando com a boca uma mudança de pensamento, como está lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares, não vem realmente do homem, mas vem de Deus. Vem de fora do homem primeiro, da eleição de Deus predestinada, para dentro de nós e depois sai de nós para fora de nós. Então, não vem de vós, quer dizer, não vem propriamente de vós, ainda que pareça que vem de dentro para fora. Quando confessamos com a boca, como está lá em Romanos 10:9, é Deus que coloca nos nossos lábios essas palavras de dentro para fora. Não vem de vós. Não vem, porque o ex é de dentro para fora. Então está a dizer, não vem de dentro de vocês para fora de vocês. Vem de fora de vocês para dentro e depois para fora. Então, há uma origem. E a origem não começa em nós, começa em Deus. Vem de Deus para nós e de nós para fora. É assim que funciona. E esta é que é a interpretação correta deste versículo e desta afirmação. Então, nada disto é obra humana. Por isso nós também lemos que é Jesus o autor e o consumador da fé, como está em Hebreus 12:2. Autor, em grego, arkaigos, aquele que dá, tendo ele a iniciativa, como um pioneiro, parte dele. Consumador é teleiotes, que quer dizer aquele que aperfeiçoa, o que tem um modelo perfeito de alguma coisa e pelo qual pode aperfeiçoar ou conduzir os outros à perfeição. Então, consumador quer dizer aperfeiçoador. Então agora a pergunta é: quem é o autor e aperfeiçoador da sua fé? É você? Ou Jesus é que é? Segundo Hebreus 12:2. A doutrina da depravação total coloca então o homem num estado de morte espiritual, de insuficiência e inutilidade, para que as suas obras não contem com nenhum valor ou mérito diante de Deus. Só as obras em Cristo têm valor, por causa do valor da obra de Cristo. A fé de um cristão tem poder
porque ela é a própria fé de Cristo, sendo despertada pelo Espírito naqueles que estão destinados a crer. Por isso, Paulo apresenta, no primeiro capítulo de Efésios, a obra de Deus, da eleição e da predestinação totalmente centrada em Cristo e em nada pondo a decisão humana como relevante. As palavras finais do capítulo, de Efésios 1, não é? Provam que tudo o que diz respeito à salvação está totalmente consumado em Cristo. E diz respeito a Ele. E acaba em Efésios 1:23 com este versículo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então quem é que cumpre tudo em todos? É o Senhor Jesus, em toda a plenitude do Pai, da Trindade. Portanto, quando eu cumpro com a eleição de tomar aquela decisão para entrar na salvação, é a plenitude da Trindade no Senhor Jesus, como o eleito de Deus, de Isaías 42, que me faz entrar na salvação. É Ele que cumpre tudo, tudo é tudo, incluindo as minhas decisões, em todos os que tomam as suas decisões. Por isso é que neste texto nós encontramos também 3 vezes a referência feita à vontade soberana de Deus, associada à eleição pela qual nós fomos escolhidos, predestinados e chamados à graça. A passagem aparece a falar da vontade de Deus, associada à predestinação e à eleição 3 vezes. Primeiro, há uma 4ª vez que aparece a falar da vontade de Deus, mas não está associada à eleição e à predestinação. Está falada ao ministério de Paulo. Paulo está a falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo, logo no primeiro versículo de Efésios 1:1, a dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então aqui a vontade de Deus está a dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele tem este ministério pela vontade de Deus. Mas depois, quando ele começa no versículo 4 a falar da eleição e da predestinação, a partir daí, ele fala 3 vezes da vontade. E estas 3 vezes que ele fala da vontade estão associadas a essa vontade soberana de Deus. E nós vamos ver. Nós já tínhamos falado aqui sobre 3 vezes a Bíblia demonstrar que nós somos, que não há um justo nenhum sequer, que nós somos depravados, somos miseráveis, que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. 3 vezes o poder da Trindade, como eu falei aqui, da autoridade, da soberania da Trindade por trás dessas afirmações. E nós agora vemos aqui 3 vezes a vontade soberana de Deus ser associada à eleição. Em Efésios 1:5, em Efésios 1:9 e em Efésios 1:11. E também ainda refere 3 vezes que tudo isto que diz respeito à eleição e à predestinação é para o louvor da sua glória, o louvor da glória da sua graça. Em Efésios 1:6, Efésios 1:12 e Efésios 1:14. Então, 3 vezes na Bíblia. 3 vezes, uma vez que fala sobre a depravação de todos os homens, uma vez que fala que a vontade que nós somos eleitos segundo a vontade de Deus, e uma vez que fala que a nossa eleição é para o louvor da glória de Deus. Então, 3 vezes. Isto não é curioso? Isto é maravilhoso na Bíblia. Então, diz que segundo a vontade de Deus, 3 vezes. Segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Filho e segundo a vontade do Espírito. Para o louvor da sua glória, 3 vezes. Para a glória do Pai, para a glória do Espírito e para a glória do Filho. Entenderam? Onde é que a decisão humana e onde é que a glória humana, onde é que o homem está aqui posto no meio? Em lado nenhum. Uma obra de Deus, uma obra eterna do Deus eterno. Tudo por Ele e para Ele. Não é? Por isso é que nós lemos em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo a dizer, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, havendo dito estas coisas, Paulo prossegue logo depois no capítulo 2 de Efésios, não é? Falando de como o homem morto, espiritualmente morto, pode obter vida, sendo vivificado. Efésios 2:1 e Efésios 2:5. E é vivificado pela graça. O Evangelho, então, da vida eterna em Jesus é esta única arma que se dispara no morto para lhe dar vida.
Sem o Evangelho como o poder dinâmico de Deus, dunamis em grego, um poder dinâmico que dinamiza alguém, que capacita alguém, que dá ao homem uma ousadia, fervor, ímpeto, não é? Desejo de fazer boas escolhas, capacidades para fazer boas escolhas. O morto vai sempre continuar morto, sem poder decidir o que quer que seja, quanto mais ainda decidir viver. Então o que nós vamos falar agora é: um morto pode decidir viver? O que é, na realidade, a vivificação? Assim sendo, os méritos são estes. O salário do pecado é a morte. Este é o mérito do homem. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é o mérito de Deus. E o fim do versículo diz: por Jesus Cristo, nosso Senhor, e não pela decisão dos homens que o escolhem. Está em Romanos 6, 23. Portanto, os homens não escolhem nem a morte, nem a vida. A morte já está destinada a todos os homens pela maldição do pecado. E é Deus que vem e dá vida a homens mortos. Não é que os homens estão neutros e Deus dá vida a uns e depois dá morte a outros. Não é? Toda a gente está neutra e Deus justifica e salva uns e condena e fala-os pecar para os condenar de uma forma propositada. Não. Os homens são nascidos do pecado, amam o pecado, são rebeldes desde a sua concepção. Não é? Portanto, estão mortos. Se nem a morte nem a vida depende dos homens, então a graça como dom gratuito também não depende. A entrada na graça também não depende dele. Então, se não depende dele, também não depende da sua decisão. A entrada na graça está determinada pela eleição. O homem vai tomar a decisão porque a eleição o vai colocar diante dessa decisão e ele vai tomá-la. Então, a condição de homens mortos fala-os escolher de acordo com a sua condição. Os homens mortos fazem escolhas mortas. Se alguém também não se compenetrar da verdade do seu estado de morte eterna antes de receber o dom gratuito, nunca vai poder avaliar e valorizar de verdade o que é que realmente Jesus fez na cruz. Foi necessário morrer fisicamente e não simbolicamente, para que saibamos que a nossa morte eterna não é também somente um símbolo filosófico, mas uma realidade tanto física como espiritual. Nós estamos a envelhecer, a entrar em decadência, o nosso corpo está a apodrecer, não é? E nós, em breve, vamos virar pó outra vez. E depois dessa morte física, entra a morte espiritual, a morte eterna, se nós realmente não somos salvos, não somos resgatados por Deus, não damos entrada na graça. Por isso, João diz acerca do ato de crer em Jesus que quem não crê já está condenado. Não diz quem não crê será condenado. Quem não crê já está condenado. Porquê? Porque está a falar da condição natural das pessoas que não creem. Elas já estão incrédulas e condenadas na sua natureza normal. Portanto, aqui o que foge esta regra é os que creem, não é? Eles creem por Deus, mas os que não creem, eles já estão condenados. Eles não vão ser condenados, já estão. Está em João 3,18. A naturalidade de não crer é prova dessa condenação natural na qual o homem está. O ato de crer para não ser condenado vem assim sendo dessa vivificação, que nós vemos em Efésios 2,1 a falar. Se pessoas dizem que a lei não pode justificar, mas colocam a sua decisão e a sua fé em si mesmos, eles estão em contrassenso porque a lei visa precisamente mostrar que os homens não fazem naturalmente boas escolhas. A lei é uma declaração de débito, enquanto a graça é uma declaração de crédito. Então, desta forma, a lei aponta para o homem centrado em si mesmo e a fé aponta para o homem centrado em Deus. Se alguma decisão humana debaixo da lei pudesse ser justa, ao ponto de colocar o homem na salvação, então ela também podia justificar o homem e não o pode. E por isso é que nós lemos em Gálatas 3,21 a dizer: se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade seria pela lei.
Por isso Jesus disse, em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Então é o Espírito que nos dá a vida. Não são as nossas decisões na carne, porque as decisões da nossa carne não servem de nada e para nada. Então, se ganharmos essa consciência, ao tomarmos decisões voluntárias, nós sabemos que, embora elas são voluntárias em nós sabemos que a ação de Deus está por trás da escolha. Então nós até vemos essa escolha como uma coisa muito mais bonita, muito mais gloriosa, em vez de vermos essa escolha como nós. Porque se nós estivermos a ver essa escolha voluntária como a ação de Deus, nós podemos até tomar essa escolha com uma convicção maior e entrarmos nessa salvação e nessa graça com outro espírito de força. Mas se nós entramos nessa salvação pela nossa própria escolha, nós somos pessoas que estamos sempre em dúvida, nós duvidamos das coisas que fazemos e pensamos. Nós tomamos uma decisão e logo a seguir estamos a pensar, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz bem? Será que eu não podia ter feito diferente? Não devia ter tomado outra decisão? Não podia ter esperado um bocadinho? Então, se nós estamos a acreditar que estamos a entrar voluntariamente na graça por nós mesmos, nós podemos começar a entrar nessas dúvidas, nessas incertezas, e passado 2 semanas ou passado 2 dias, já estamos outra vez de volta no mundo. Agora, quando nós tomamos uma decisão voluntária, sabendo que é o Espírito de Deus que está por trás de nós a motivar-nos a essa decisão, então nós permanecemos nessa decisão porque sabemos que é o Espírito que a está a fazer. E esta é que é a real diferença entre crer que sou eu que faço a decisão em mim mesmo e crer que eu faço uma decisão pelo Espírito em mim. Então, se alguém quiser entender verdadeiramente o mérito da vivificação de Deus, que faz um morto sem nenhuma aptidão estar apto a fazer escolhas, basta ler Ezequiel, a passagem do Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, que é uma passagem maravilhosa. E diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e também estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus a dizer a Ezequiel. E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 6. Então, o que é que fica evidente aqui? Os ossos estavam só secos, sequíssimos. Como é que eles viveram? Segundo uma ação que veio de Deus. Deus fez essas coisas. Eis que farei entrar em vós o Espírito. Uma coisa. E vivereis. Porei nervos sobre vós. Uma segunda coisa. Eu farei crescer carne sobre vós. Uma terceira. Sobre vós estenderei pele. Todas estas coisas. E porei em vós o Espírito. Todas estas coisas é o próprio Deus a dizer que vai fazer. Onde é que está aqui a decisão do osso, do cadáver que estava seco, morto, caído ali no chão, naquele vale? Onde é que está a decisão do cadáver? Em lado nenhum. Então, aqui, esta passagem está a falar do quê? Está a falar da morte espiritual, que eu já referi aqui várias vezes. Então, esses ossos secos, está a falar dos homens que estão mortos no pecado e sozinhos não podem fazer nada, a não ser que Deus vá ao encontro deles para lhes dar essa vitalidade, para vivificar os seus ossos secos. Nós se estivéssemos de pé dentro de um vale cheio de ossos secos no chão, nós acreditaríamos que aqueles ossos poderiam tomar alguma decisão para viver? Se é uma pessoa louca, eu queria pensar isso. Não é? Portanto, a visão do vale dos ossos secos mostra que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. O vale dos ossos secos, então, é uma mensagem de esperança, uma boa notícia, atestando para a eficácia da cruz e o poder de Deus, esse dunamis, esse poder de Deus, como faz o Evangelho.
Nesta visão, então Deus levou o profeta Ezequiel para esse vale cheio dos ossos secos, ossos humanos. E os ossos eram muito numerosos, que simbolizam uma vastidão imensa de pessoas, ou seja, é uma visão da humanidade inteira morta. E estavam sequíssimos. Portanto, a sua condição era evidentemente prolongada, não é? Desde a nascença que eles estavam mortos. Os seus ossos, portanto, estão secos desde essa altura. Então, Deus perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam viver, não é? Ou seja, se podiam voltar a ter vida, e Ezequiel não sabia a resposta, e por isso diz: tu o sabes, em Ezequiel 37:3. Mas se ele achasse que os mortos podiam decidir viver, a sua resposta seria, quando ele disse assim, poderão esses ossos viver? Ezequiel responderia, se os ossos tomarem essa decisão. Mas Ezequiel não respondeu assim, não é? Ezequiel deixou totalmente em Deus essa possibilidade, não é? Senhor, tu o sabes. Porquê? Porque ele sabia que só Deus tem poder para fazer isso. Então, só Deus tem o poder de espiritualmente trazer para a vida pessoas mortas e condenadas. E por isso nós lemos em Salmos 68:20 a dizer assim: o nosso Deus é o Deus da salvação. E a palavra salvação aqui, Yeshuati, vem o nome do Senhor Jesus, Yeshua. Jesus é a salvação. Já no Velho Testamento. Portanto, a palavra salvação aqui é o nome do Senhor Jesus em hebraico. Portanto, o nosso Deus é o Deus da salvação. E é Deus, o Senhor, Yahvé, aqui, o Senhor, então a Ele pertencem os livramentos da morte. Vocês conseguem entender? Tudo é no Deus Yahvé, no Deus Pai, centrado no Deus Filho, Yeshua. Como é que há pessoas que não veem isto na Bíblia? Então, a obra da salvação que nós vemos aqui nisto é trinitária, é da Trindade de Deus. Nós somos elegidos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho e somos também selados pelo Espírito. A escolha humana tem zero mérito nesta obra. Jesus é aquele que vivifica através do poder do Espírito Santo, segundo a eleição do Pai. E em João 5:21, o Senhor Jesus assim o comprova nas próprias palavras dele, quando ele diz assim: assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, não aqueles que querem. Correto? Então, o Filho vivifica aqueles que Ele quer. É fácil perceber, então, a vivificação dos ossos da passagem de Ezequiel 37 como a obra de Deus resgatando esses cadáveres perdidos. Numa primeira instância, os corpos ali sendo estruturados é uma analogia ao efeito do que a pregação da palavra faz, produzindo regeneração onde havia podridão. Mas só quando o Espírito é soprado nesses homens é que o morto realmente vive. Não é quando o cadáver toma uma decisão que ele vive. É quando o Espírito é soprado. E nós vemos isso na passagem do Vale dos Ossos Secos. Então, Ezequiel é outra figura que aponta para Jesus, o evangelista, o pregador, anunciando a vida eterna a multidões de pessoas secas, mortas, condenadas. Se Ezequiel profetiza vida aos moribundos, o Senhor Jesus também. Os ossos secos simbolizavam Israel ali nesta passagem e a aliança de Deus em fazer para si mesmo um povo santo e especial, mas também representam para nós hoje as nações do mundo e a humanidade morta, porque há um paralelismo nesta passagem que diz respeito a todos nós. Esta passagem não era só para o povo judeu. A eleição de Israel é a base para a nossa eleição particular, como estranhos a Deus. E nós já vamos ver isso, eu vou falar sobre isso. Então, este vale, como símbolo de depressão geográfica, não é? Simboliza o quê? A queda. O símbolo do vale, aqui descrito, faz-nos pensar sobre o vale da sombra da morte, que está lá em Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Que é o estado do mundo morto espiritualmente. Nós andamos neste vale da sombra da morte, onde todos os homens são zombies diante de Deus. São mortos-vivos diante de Deus. E nós estamos aqui e nós não tememos mal nenhum, porque nós estamos sustentados no poder de Deus. Nós somos os vivos de entre os mortos. Então, nós fomos vivificados para andar neste mundo morto, esperando a redenção. Eu espero que vocês realmente
Gravem isto nos vossos corações e entendam.